Salve, salve, rapaziada, beleza? Prontos para mais um vídeo aqui no canal Autogear. Bom, cara, desde quando eu, sei lá, me entendo por gente, desde quando meu avô tinha carro e o escapamento caía ou a roda trincava, sempre tinha uma galera que falava: ah, não, solda o carro. E isso fica na cabeça de todo mundo, né? Pá, cara, meu bloco rachou, vou soldar. Ah, meu escapamento rachou, vou soldar. Ah, meu carro tá com problema não sei aonde, vou soldar. Meu carro tá com problema não sei o que, vou soldar. Então, vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre soldar ou não soldar o carro. É uma questão que vai muito além da mecânica, vai muito além da corrosão, mas tem a ver com a corrosão. Como todo mundo sabe, a maioria das pessoas tem um conhecimento empírico, né? Se você soldar um escapamento, tem grande chance de, na solda, o escapamento oxidar e a corrosão vir a que o escapamento caia de novo e o buraco vá abrindo, né? E isso é muito comum quando a gente pega carros mais velhos, né? Onde os carros tinham podre, né? Hoje, você pegar um carro, um Gol, um carro mais antigo, se ele ficou muito tempo no tempo, pode ser que ele tenha podres, né? Partes do carro que não estão em condição boa, entende? Ela, por algum motivo, não está em boas condições. Então, no vídeo de hoje, eu vou estar tentando abordar um pouco isso, o problema que a solda gera nos carros. E aqui eu não vou falar apenas, desculpa a trepidação, que eu tô numa rua um pouco cheia de buraco, eu não vou falar apenas do escapamento ou da roda, por exemplo. Porque quando eu tive o 207 e aconteceu todo o problema com ele, que eu vou gravar um vídeo, tem muita gente me pedindo, muita gente que era inscrito no meu canal daquela época falando isso, muito obrigado. Estamos com 199 inscritos e eu acredito que no vídeo de hoje a gente bata 200 inscritos. Então, pra mim é muito bom, galera. Parece pouco, é lógico que se você comparar com um youtuber que tem 2.000, 3.000 pessoas, é muita coisa. E eu tenho nada, né? 2.000 pessoas comparado com 200 é muita coisa, mas o que vale é que são 200 pessoas que me assistem. E se a minha informação tá chegando a 200 pessoas, cara, é óbvio que eu tenho vontade de ir pra muito mais, mas pra mim já é mais que suficiente, entendeu? Só um detalhe, galera, que eu esqueci de falar no último vídeo, que eu falei e ficou um pouco conturbado. O ponto, ele não tem a ver com taxa, tá? Eu dei a entender que tem a ver com a taxa de compressão, mas não tem a ver. O ponto, na verdade, é o tanto que a válvula fica aberta, né? É o tanto de atraso ou adianto da válvula, entendeu? Então, galera, como a gente tinha conversado, né, lá no carro, eu vou falar um pouco sobre a solda e a gente precisa entender alguns conceitos sobre a solda antes de aprofundar na pergunta, né, que eu me propus a responder. Soldar ou não soldar? Na verdade, eu não vou falar para você soldar ou para você não soldar. Eu vou te mostrar o que acontece quando você solda e você toma suas próprias medidas, né? Bom, aqui nós temos uma junta soldada, né? Na verdade, ela tem dois passos de solda. Duas soldas, uma parte de cima e uma parte de baixo. E aqui a gente tem a zona fundida, tá? A zona termicamente afetada e o metal base. O metal base é esse aqui. Eu vou mostrar mais pra frente para vocês o que é direito. Mas o que a gente tem que entender? Metal base é essa parte aqui, ó, que é o metal o metal que eu queria soldar. A zona termicamente afetada é onde o calor afeta a estrutura do metal, tá? É essa parte aqui. E a zona fundida é a zona que funde no processo de solda. Porque solda, o que a gente está objetivando na solda? Fazer com que o metal fundido junte essas partes, né? Eu vou ter a junção do metal fundido com o metal que não está fundido, com o metal base, e ele vai soldar através do processo de fundição, né? É mais ou menos assim que funciona a solda, tá? Então vamos lá. Olha só, aqui a gente tem uma outra imagem de uma solda, tá? Aqui ficou bem claro. Olha só, essa parte aqui é a parte
onde teve o arco, maior contato com o arco elétrico, que é o principal método de soldagem. A gente tem vários métodos de soldagem, tá, gente? A maioria deles envolve o arco elétrico. A gente tem o arco submerso, a gente tem a solda TIG, a solda MIG, a solda mais padrão de eletrodo revestido. Você tem outros processos também de solda a frio, que tem os carros. Se vocês quiserem que eu mostre quais são as soldas que tem nos carros já de fábrica, eu consigo mostrar para vocês, é moleza, é só deixar aí nos comentários, tá? Mas não é a proposta do vídeo de hoje. Então aqui eu tenho a zona termicamente afetada, aqui, né, na verdade, a zona termicamente afetada, aqui eu tenho a zona fundida e aqui eu tenho metal base. Aqui eu quero chamar atenção para algumas coisas, tá? Olha só a microestrutura desse metal aqui, tá? Que eu tinha mostrado no primeiro vídeo. Olha só como os grãos, isso aqui são grãos, tá? Olha como os grãos estão aqui, olha como eles estão aqui e olha como eles estão aqui. O que é isso aqui, gente? Essa é uma região, calor, ele é uma forma de energia. Quando você aplica calor em cima de um metal, para você fazer o processo de fundição, você está fazendo com que o metal absorva toda essa energia. Ele está absorvendo grande parte dessa energia. Lógico que ele vai liberar grande parte dessa energia em forma de calor para o ambiente, né? Mas ele também recebe, essa carga energética, ela fica dentro do material, tá? E isso faz com que os grãos lá dentro, eles se reorientem, se reorganizem. Eles não estão mais da forma que eles foram planejados. Olha só, aqui eles estão de uma forma, aqui eles começam a ter uma coloração diferente, ou seja, eles já foram afetados por isso. E aqui, olha só, aqui eles já estão completamente diferentes daqui. Isso aqui já é o metal base, tá vendo? E esse calor, ele faz com que tensões sejam geradas. Olha só essa linha aqui, ó. Isso aqui é uma linha indicando tensão. Aqui você tem uma tensão muito grande nesse ponto. Então esse metal todo, deixa eu voltar nessa imagem aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó, da junção todo é um ponto concentrador de tensão muito grande. Então quando você aplica qualquer tensão nesse metal, vamos supor que isso aqui seja um cilindro. Quando você tem o pistão passando, né, isso daqui, toda a parede da camisa e do bloco, tá tudo sendo tensionado pelo processo de combustão lá dentro, tá tudo trabalhando sob pressão. E o metal ele tem que absorver a pressão como um todo, né? Ele tem que absorver todo o esforço de uma maneira mais homogênea possível, para que não sobrecarregue nenhum ponto da estrutura. Se você tem uma parte soldada, essa parte aqui ela não consegue propagar a tensão. Vamos supor que tenha... Imagina como se fosse uma flecha. Eu vou botar uma flecha aqui, ó. Vamos ver aqui se eu consigo colocar. Para que a gente consiga entender, tá? Vou colocar uma flecha aqui, ó. Olha só, imagina que a gente tem... Deixa eu mudar a cor dela aqui. Vou colocar vermelho. Imagine que a gente tem a tensão vindo aqui, aplicada nesse ponto. Ela teria que vir e passar para cá sem problema, né? Só que ela não consegue, porque aqui a estrutura do metal é muito diferente, a tensão nesse ponto é muito diferente, então aqui ela encontra uma barreira. Essa barreira tende a provocar uma falha, tá? É um dos processos que acontece. Isso aqui é o que acontece, isso aqui na verdade foi do processo de soldagem, tá? Essa falha aqui, essa provavelmente foi o processo de soldagem que provocou essa trinca, mas é esse tipo de falha que pode acontecer, tá? Olha só, isso aqui são processos de soldagem mostrando como que eles... são defeitos de soldagem, na verdade, mostrando como que isso pode afetar, tá? Olha só, essa trinca aqui, ó, ela foi feita dentro da zona de fusão, né, dentro do metal fundido, e essa daqui, ela foi feita no metal base. Isso daqui é um erro muito comum, tá? Onde você não tem a penetração da solda dentro do metal, ele também tem que penetrar. O metal base, ele tem que fundir, porque senão a solda não pega, entendeu? Isso aqui ele não pegou, o calor foi muito grande e provocou a trinca do metal base, tá vendo? Aqui são outros defeitos de solda, né? Quando você tem duas chapas, o calor é tanto que perceba que as chapas se entortaram, tá vendo? Aqui você tem uma fresta muito grande, né? E aqui, olha só, gente, aqui a zona térmica, essa imagem aqui ficou bem clara, essas duas aqui ficou bem claro pra gente conseguir enxergar. Essa daqui é a zona termicamente, na verdade não, desculpa, essa daqui é a zona fundida e essa daqui é a zona termicamente afetada. Percebe como que a coloração é diferente? Isso aqui indica que a estrutura ali tá diferente, entendeu? Isso aqui já é o metal base, então é um ponto de tensão muito grande. Aqui a gente tem, ó, em relação com o calor, tá? Zona fundida, que é o que eu falei, a ZTA, que é a zona termicamente afetada, e aqui o metal base. Isso aqui é a temperatura de exposição que o metal teve, né?
Percebam só a grande diferença. Então a quantidade de energia absorvida aqui é muito grande, mas é menor do que aqui, que também é grande, e é muito menor que essa daqui. Então aqui, no ponto de soldagem, o metal ele está totalmente desbalanceado, tá? E por que acontece a corrosão que eu comentei com vocês mais cedo? A corrosão ela é diferença de potencial no próprio metal, tá? É um pouco complicado da gente entender isso sem se aperfeiçoar muito no estudo. Corrosão é uma das partes mais complexas da metalurgia. Mas, basicamente, imagine que aqui você tem um grão aqui, eu vou desenhar ele, ó. Imagine que isso aqui é um grão, tá? E aqui você tem outro grão. Espera aí que eu vou desenhar outro grão ali. Deixa eu trocar a forma. Aqui você tem outro grão, tá? Você tem 2 grãos aqui, 2 partes minúsculas do metal, tá? Aqui você tem uma carga X e aqui você tem uma carga Y. Essa diferença de carga entre eles, que é a quantidade de elétrons livres que eles têm, faz com que há transporte de elétrons aqui. E isso é transporte de massa, tá? Então, quando você tem essa diferença de potencial no mesmo metal, isso aqui começa a acontecer uma troca de elétrons. Você acaba tendo perda de material. Então, a corrosão ela é um problema diretamente relacionado com o grão do metal e com a energia acumulada. Esse ponto aqui está com muito mais energia, por conta de ser afetado termicamente, do que esse. Por isso que você tem a corrosão acontecendo na solda. Claro que tem outro ponto também. Esse metal base ele é protegido, né? Por cromo e por outros componentes para contra a corrosão. Não necessariamente a solda vai ser, tá? Isso também é um grande influenciador. E essas propriedades de proteção à corrosão, elas tendem a se perder quando elas são expostas a uma grande quantidade de calor, porque o metal ele muda a fase dele. Isso eu vou estar abordando mais para frente. Mas então é isso, galera. É isso que provoca 2 grandes problemas de soldar peças em carro, né? Primeiro que você acumula tensão. Imaginem que isso aqui fosse um pedaço de uma roda, né? Você acumula tensão, você entorta. Isso aqui pode não ser visível ali, mas isso pode acontecer, né? Você pode provocar o entortamento da peça sem que você perceba. Imagine se é numa roda, você tem tensão concentrada e a roda defeituosa em um ponto. Então é uma coisa muito problemática. Imaginem que é no escape. No escape você não vai ter tanto problema de soldar, a não ser o problema da corrosão, que é o que geralmente acontece, porque o escapamento é um local onde você tem uma grande quantidade de gás passando, né? Imagine que aqui é o tubo, tá? Você tem uma grande quantidade aqui nesse preto de gás passando e você tem a corrosão acontecendo, tá? Então a corrosão deixa uma poeirinha aqui, né? Que seria a parte do metal que já sofreu oxidação, e o gás passando aqui arranca esse metal, leva para fora. Então esse buraco vai abrindo, e quando você vê já rachou de novo, tá? E, por exemplo, se você vai soldar um bloco, como eu tive que soldar, por que não aguenta? Por conta disso aqui, galera, é bem fácil de entender, por conta disso, né? É um ponto de concentração de tensão muito grande, e um motor, um bloco, ele é uma parte do carro que trabalha sobre um esforço mecânico muito grande, então a absorção desse esforço não é tão boa quanto a gente queria, então por isso que ele tende a ter a falha. É importante lembrar também, galera, que o metal base, ele tem que estar em boas condições para poder receber a solda. Se isso aqui tiver tudo oxidado e você tentar soldar aqui, essa solda não vai pegar, né? Por bem fácil de entendimento, você tem que ter o processo de fundição e o metal tem que, a carga energética que ele vai absorver é muito grande, então ele tem que estar numa condição boa para poder receber. Por isso, quando você tem um carro mais antigo que tem podre, você tenta soldar e a solda não pega, tá? É exatamente por isso. Bom, a resposta, né, da pergunta que eu propus a tentar fazer vocês mesmo responderem, eu não posso falar solda ou não solda, né? Não deve soldar e deve soldar. A questão é o seguinte, é um processo que vai tensionar o seu metal, então você tem que entender isso e você tem que procurar um bom soldador para que ele minimize esses defeitos. Se você não tem solução, você deve optar pela solda, né? Se você tem outra solução, você deve optar pela outra solução, é claro. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Era isso que eu planejava fazer para vocês. Como eu disse, muito obrigado aos 200 inscritos. Deixe seu like, seu favorito. Se possível, compartilhe nas redes sociais. Qualquer ajuda que vocês possam me dar é muito bem-vinda. E espero que vocês continuem. Se você gostou desse conteúdo, me ajuda a promover esse vídeo para esse conteúdo chegar para mais pessoas, beleza? Um grande abraço a todos, uma boa semana e até semana que vem.